Fala, galera! Tomando aqui uma coisa, eu lembrei do caos que aconteceu na obra hoje. Na obra é o seguinte, lá tem um peão lá, né? Um operário que ele, assim, o jeito dele, eu comecei a trabalhar mais ele, né? Eu vi o jeito dele assim, e meio que ele é meio que ambicioso até que demais, né? Mas isso aí é independente, não é o foco. O foco é o seguinte, ele tava precisando de um pintor. Só que aí, olha só o detalhe. Ele trabalha lá fazendo, assentando cerâmica, né? E aí ele sempre fala, sempre conversando de dinheiro e aquela coisa toda, e comprar isso, comprar aquilo, e aí ligando pro povo. Aí tem uma vez, tem uma vez que ele falando, né? Falando pra mim, olha só, eu não sei o que acontece. Eu acho que do jeito que eu sou mais tranquilo, não fico caçando conversa nem nada, faço meu serviço ali. Se tiver outro cara aqui, eu não fico assim, aquela conversa paralela. Eu fico tranquilo na minha aqui, trabalhando só o básico mesmo, só conversando só o básico. E aí tem uns caras que eu acho que eles sentem confiança em falar algumas coisas que para outros caras não vão falar, né? Aí ele começa a falar, moço, lá da vida dele lá de boa. Que tudo assim da situação dele e tal. Aí falando que comprou isso, comprou aquilo e tal, de boa. E aí, e aí teve um dia que ele falou que tinha comprado uma casa e queria que. Não, primeiro ele falou que queria que eu fosse pintar o apartamento dele. E aí lá o serviço não dá pra vir parar pra ir fazer o serviço fora. Que não tem tempo. E aí beleza, aí depois eu conversava assim, não, não dá não, eu tô sem tempo e tal. E aí, moço, passou tempo, né? Aí quando foi hoje, ele tava perguntando por outro pintor que trabalha com a gente lá. Aí eu falei, cara, faz tempo que eu não vejo ele. Não, ontem, ele perguntou ontem. Só que eu pensei que era só conversa mesmo assim, né? Achei que ele tava só puxando conversa mesmo, mas de boa. Aí depois hoje de novo, quando ele me viu, eu cheguei já tarde hoje. Hoje eu cheguei lá, já era aqui umas 8h20. Não, era umas 8h30 já. Aí ele tava lá no andar de cima, ele me viu. Aí, ô Pitor, depois você vem aqui que você vai fazer um negócio pra mim. Rapaz, eu falei, agora não, depois você vem. Quando a pessoa fala assim comigo, eu não fico ficar esperando. Eu já vou logo aí em cima, ver o que que é, moço. Que eu tenho mais coisas pra fazer, né? Ela tá enchendo a garrafa de água. Aí beleza, aí eu peguei e fui lá. Cheguei lá, ele tava lá mexendo lá nas paradas de lá no piso, preparando o piso pra sentar cerâmica. Aí começou a falar, cara, eu queria que você resolva uma coisa pra mim, cara. Que você resolva uma coisa pra mim. Aí eu fiz bem assim, vê se eu tô errado, vê se eu tô errado, me responda se eu tô errado. Aí começou a falar, né? Chamou o cara combinou o cara pra pintar a casa dele. Aí falou, né, o tamanho da casa, a metragem, tudo o que era pra fazer o serviço. E aí o cara foi, combinamos um valor, ele concordou. Aí o cara fez, trabalhou um dia e metade do outro. E o cara fez só um pouco do serviço. E aí depois eu liguei pro cara, o cara disse que não ia vir mais não, porque era barato. Falando isso pra mim, né? Falei, aí complicou, né, moço? Mas aí o que acontece? Eu falei pra ele, então não vou te pagar não. Aí, aí que é a pergunta que ele falou, pra mim concordar se ele tava errado ou tava certo, né? Aí eu fiquei só ouvindo. Aí ele, pois é, eu queria que você fosse lá. Você fosse lá, moço, comigo lá, dá pra você fazer no sábado. Dá pra você fazer lá no sábado lá. Eu falei, cara, não dá não, moço, que eu tô sem tempo, não tem nem como. Só que na verdade não é nem por isso. É porque assim, tem vezes que as pessoas ela tá num patamar financeiro e ela vai subindo, subindo, subindo. E parece que ela vai perdendo o chão, né? Parece que ela vai perdendo o chão, porque assim, eu lembro já tem um tempo que eu trabalho junto com ele lá na obra lá. E aí, que, nem que eu não falei, ele vem conversando as coisas dele pra mim, e eu vou escutando. E você vai escutando as coisas, você vai registrando ali. E assim, eu vi um pouco de soberba, sabe assim, o jeito dele assim. Que ele já tinha falado também da situação do pessoal. Ele tem até uma mulher também, que é como se fosse uma doméstica, né? Trabalha pra ele lá e as coisas que ele fala assim, quando ela tem algum problema de saúde que precisa faltar e tal. E eu vi aquele movimento aí e eu fiquei pensando,
Não dá certo pra mim não, moço. Eu pensando nele lá, tentando me convencer, aí terminar esse serviço, né? De pintura. E aí eu, não dá certo pra mim não, moço. Não, lá, não sei o que e tal. Não, tá de boa. Aí eu falei, não, eu posso ver com algum colega meu que tá aí à toa aí pra fazer isso lá pra você. Só que assim, eu falei isso mesmo só por falar, né? Porque jamais eu vou colocar um conhecido meu mesmo lá, que num serviço que eu não quero, que eu já sei que pode ser que dê problema. Na verdade já deu problema com o primeiro pintor. O primeiro pintor já deu problema. Eu, rapaz, ó, pra mim fazer um serviço que um cara já foi fazer e deu erro lá de alguma coisa, que eu não sei a versão de um e a versão do outro, só vi a versão dele. Tem que ver a versão do outro pintor, né? Do cara que foi fazer o serviço, pra ver como é que é, se foi assim mesmo. Aí eu fiquei pensando aí. Depois eu pensei nisso, mas não tinha ninguém pra indicar. Tinha até um colega meu que de vez em quando ele quer também assim, tá, procura pra mim se tem alguma vaga. Eu liguei pra ele depois, ele não atendeu. Mas depois ele me retornou, mas mesmo assim, ainda bem que ele não atendeu, porque aí não ia dar certo mesmo. Aí beleza, aí ele falou, eu falei, aí ficou desse jeito lá, moço. Aí eu falei, cara, eu acho que você tinha que dar pelo menos uma parte do que ele fez. Aí ele já mudou, já achou. Ele que me perguntou, me chamou pra me dar opinião, pra ver se eu ia aceitar o serviço mais ele lá e pra dar opinião do que ele fez. Depois ele falou, não vou dar nada não. Oxe, aí depois começou a colocar defeito. Ele pintou lá e a pintura ficou assim e tal, mas ele não tinha falado disso. O cara tinha pintado um pedaço, mas ele não falou que ficou ruim, só falou que o cara abandonou, fez só uma parte. Aí quando eu falei que ele tinha que pagar o cara pela parte que o cara fez, aí ele já achou ruim, já começou a falar de defeito, que não tinha antes. Então assim, tem coisa, moço, que a pessoa vai fazendo, ela vai afastando, porque eu lembro que quando uns tempos atrás, esse cara, ele reclamava do preço lá, que a construtora passa pra eles fazer, assentar o piso, os porcelanatos lá, os azulejos lá. E ele reclamava do valor, né? E aí assim, agora quando ainda do jeito que ele falou também, assim, eu pago. Pode vir que eu pago. Tipo assim, é claro que você paga. Eu fiquei pensando, você tem que pagar. Se o cara tá trabalhando pra você, você tem que pagar mesmo. Mas o jeito que a abordagem do cara, sabe? Da pessoa. Então assim, foi isso, moço. Uma coisa que me chamou a atenção que eu quis compartilhar com vocês foi isso lá hoje lá na obra. E aí, resumindo, que já é a segunda vez, né? Que primeiro me chamou pra resolver o problema do apartamento dele. Que o teto tava amarelo e passava a mão de tinta e não saía. Aí, como eu não tenho tempo, nem fui lá. E agora aconteceu isso. E assim uma coisa. O cara, o tanto de placa que tem de pintor por aí. Mas o cara, ele não quer. Porque assim, as pessoas geralmente querem indicação, né? Mas assim, o cara, ele vê o movimento lá. Aí ele baseia. Tipo assim, a gente trabalha lá, é bem barato. Porque a gente pega direto da construtora. Não é já numa casa que a pessoa já está morando. Na construtora, toda obra na construção civil, quando ela está crua, ela está nascendo ainda, a mão de obra é muito barata. Aí depois que já está pronto, aí depois as pessoas já estão morando, aí é outro preço para a pessoa ir lá trabalhar lá. E aí o cara cobrou um valor, eles combinaram, dizendo ele, né? E aí deu esse desentendimento e queria que eu fosse. Eu já vi que deu desentendimento com o outro lá. E assim, a minha relação com ele lá é tranquila, moço. Acabou meu café, né? A relação comigo lá é tranquila. Então assim, pra mim lá fazer isso aí, depois daí eu ia ficar chato, né? E a gente continuar trabalhando junto ali, toda hora tá se vendo e tal. Aí eu preferi sair de baixo. E outro, meu café acabou. Falou!